Olá a todos meus queridos entusiastas do Kung Fu em Foco, como sempre trazendo para vocês aqui convidados de grande garbo e elegância, histórias do Kung Fu, curiosidades e tudo que você sempre quis ver num programa de YouTube, mas nunca lhe contaram. Estamos aqui para lhe ajudar, não é isso, Lu? É isso mesmo, nossos fanáticos do Kung Fu em Foco. Hoje nós temos aqui uma figura que tem história para lá de década para contar no Kung Fu e bem de longe hoje a nossa entrevista, não é isso, Bruno? É isso aí, bem de longe. Vem lá de longe o nosso querido Shifu Antônio Aguiar, fundador da Federação de Kung Fu do Estado do Amazonas, especialista no sistema Garra de Águia pela Grã-Mestra Lili Lau e presidente da Associação de Kung Fu Agulhas Negras Amazonas. Shifu, seja muito bem-vindo. Obrigado a esse nobre canal, os nobres amigos, né, talentosos que estão reescrevendo no Brasil a história do Kung Fu, com entrevistas fantásticas que nos faz assim voltar às décadas passadas e mostrar que o Kung Fu é nobre, é grande, é grande. Muito obrigado. Muito emocionado aqui hoje, no Amazonas. Pessoal, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E como sempre, eu tenho a honra de iniciar a rodada de perguntas e eu tenho certeza que, assim como eu, muitos colegas que estão assistindo o Kung Fu em Foco estão muito curiosos, né? Por que dessa curiosidade? Nós temos uma coisa no Brasil do eixo Rio-São Paulo, né? A gente sabe um monte de coisa de Kung Fu de São Paulo, um monte de coisa do Kung Fu do Rio de Janeiro, e fica aquela panela trocando Kung Fu Rio de Janeiro, São Paulo. Aí agora eu quero conhecer do mestre. Mestre, como é a realidade do Kung Fu no seu estado? Eu queria que você comentasse um pouquinho pro pessoal. O Amazonas não é assim um estado que é bem desenvolvido, né? Isso nos facilita um pouco em termos de organização, porque não temos assim muitos estilos. Então você começa com a bandeira e você consegue seguir, né? Sabemos que o Sul, Centro-Oeste aí é o maior foco do Kung Fu no Brasil, e nós queríamos que vocês passassem mais aqui no Amazonas para mostrar esse trabalho para os nossos amazonenses. Assim, então, ok. Prossegue, mestre. Assim, então, começa o nosso Kung Fu nos anos 80, né? Quando a gente chega aqui de Resende, Rio de Janeiro, no Amazonas, né? Encontramos assim fatos inusitadíssimos, né, nesta terra que nos fez ancorar por aqui, ficar por aqui pelo Amazonas. Então, ou seja, nos anos 80, né, chegamos aqui no Amazonas, participamos de uma escola próxima ao Nobre Teatro Amazonas, conhecidíssimo a nível internacional, e lá eu estava como aluno, né, não me identificando como professor. E aconteceu assim aquele primeiro fato inusitado, né? Uma outra escola, né, invadindo a nossa escola, ou seja, chegando com seus alunos. Eu achei muito legal que aquilo só via em filme, né? Em filme de Kung Fu. E ali começa, então, nossa história, o dizer, né? Eu fico no Amazonas e vamos levar o Kung Fu à frente. Mestre, eu sei que o Luciano deve estar enlouquecido com as perguntas fantásticas, Luciano. Vai, Lu! Né? Eu estou aguardando o mestre, porque de repente está dando um delay, então a gente está aguardando aqui, né? Mas dando continuidade, eu vi na história do mestre, né? Nasceu em Resende, Rio de Janeiro, se mudou, né, para Manaus, né? Mas o Kung Fu começou no Rio, correto? Comecei em Resende, no Grêmio Subtenente Sargento, né, da AMAN, né? Treinei lá com um professor de nome Conde, né, apelido Conde, e de lá nós mudamos para o Amazonas, ou seja, queria fazer uma viagem, olhei no mapa assim, onde é mais longe, Amazonas. A Zona Franca estava no auge, né? Falei, é para lá que eu vou. E vim tirar minhas férias por aqui, né? E fiquei, então, no Amazonas, né? Fácil, acontecido, inusitado que eu contei. E aí começou todo esse trabalho, né, para o
e que ajudou muito o desenvolvimento do Kung Fu a nível nacional, do qual eu fico muito feliz, né, de poder ter participado do momento nobre, dessa nobre arte. O senhor é aluno hoje, né, da Grã-Mestra Lili Lau, né, Garra de Águia, mas não foi no Garra de Águia que você começou, você treinava outro estilo, como é que foi essa mudança, assim, que você teve essa migração? Quando se fala garra de águia no Brasil, aí tem um conceito interessante, né? Falou garra de águia, você tem que lembrar do mestre Liu Yinkei. Sim. Então, ou seja, meus ensinamentos aí na arte marcial chinesa, né, considerada que veio de escola de ofício mesmo, foi com o mestre Liu Yinkei. Os primeiros passos foi no Hungar, né, que eu gostava do tigre, né, por causa daquela farda preta, a faixa vermelha na cintura, né? Achava legal aquilo. E começamos, né, com o Hungar, mas com o mestre Li, sabendo que o mestre Ken é quem detinha as técnicas do Hungar. Né? E passado um tempo, o mestre Li olhou assim e falou: o garra de tigre aí está desenvolvendo no Amazonas. Vamos conversar aqui um pouco sobre o garra de águia. E vendo o projeto dele do Garra de Águia Nacional, já desenvolvendo desde aí a sua chegada nos anos 70, nós, então, nos acrescentamos aí no Garra de Águia, né? Deixando o tigre um pouco ali de lado com aluno meu, tá? Mas pela potência do trabalho, o Garra de Águia ele se transformou na arte do Amazonas, Kung Fu do Amazonas mesmo. E assim foi o início do Garra de Águia. Anos depois a gente conhece, então, a Grã-Mestra Lili Lau, né? É uma história até interessante, porque é questão de registro, o que eu vou falar agora, comentar. Né? Os principais alunos do Grã-Mestre Li Yinkei, né, pediram, na época, uma reorganização, né, daquela história, eu acho que assim é melhor, e não vou dizer que se rebelaram, né, mas tentamos, naquela época, reconstruir, né, o Garra de Águia, porque junto ao Garra de Águia nós tínhamos aquelas, como se diz, a parte diversificada, vamos colocar assim, dentro do Garra de Águia, que eram os treinamentos do louva-a-Deus, com garra, dessas técnicas, né? E a gente gostava muito do Garra de Águia, a gente queria ver aquele Garra de Águia solo, né? Porque a gente via outros estilos fazendo uma coisa só. Não entendemos muito que o mestre Li não estava só implantando o Garra de Águia, muito mais do que isso, né? Vendo ele que o Kung Fu no Brasil, né, despertava muito interesse e ele detinha o conhecimento dessas outras modalidades, vamos dizer assim, na área desportiva, e abriu para a gente esse leque de informações. Né? Então, naquela época, nós fomos até um pouquinho egoísta, do qual de público aqui eu, né, me desculpa aí do mestre Liu Yinkei, mas agradeço porque ele me introduziu na arte marcial chinesa. Né? Fica aqui meu reconhecimento a esse grande mestre. Tá bom, Luciano? É com emoção que eu falo isso, porque os senhores hoje estão me dando uma oportunidade ímpar na minha vida marcial. Uau. Eu não sei se eu saí muito do contexto da pergunta, porque aqui está cheio de... Não, mestre, é assim, nós não temos um contexto geral. A gente leva o programa assim, tranquilo e pode falar o que quiser, porque são esse tipo de detalhe, história, que a gente quer mostrar e que os nossos espectadores querem conhecer mais, né, da história, passou por um mestre, foi para o outro, por que aconteceu, por que não. E o mais legal de tudo é ver isso, que não tem ressentimento. Nenhum dos nossos entrevistados hoje, nós tivemos vários que foram de um estilo para o outro, trocou de um mestre para lá, não tem ressentimento, porque assim, uma vez que treinou com a pessoa e ela te introduziu, não tem nada de errado. Então é esse detalhe que o pessoal gosta de ver e a gente desmistificar esse negócio que tem rixa, tem briga, que tem esse tipo de coisa no meio do Kung Fu, que é isso que acaba, vamos dizer assim, desunindo o Kung Fu a nível brasileiro. É verdade. E aí nós vimos o que é a ética, né, o Udan, tanto do mestre Li, da Grã-Mestra Lili Lau, né, para conosco. Por quê? Nós acabamos, naquele momento, ficando assim meio perdidos nesse contexto Kung Fu. E agora, o que a gente faz? A gente não brigou aqui, mas brigamos, saímos, estamos procurando, estamos tentando identificar as raízes do Garra de Águia.
né? Lembro que o Sérgio, o professor Sérgio, foi para o Leng Chun, né? Depois também entrou no Garra de Águia. Aí entrou ele, se for Francisco, se for João, Clodoaldo. Eu cheguei depois, né? Fui o nono aí a entrar no sistema da Grã-Mestre Lililau, né? Aceito como Todai em 2013 nos Estados Unidos. E eu hoje defendendo essa bandeira do sistema da Grã-Mestre Lililau, o qual eu honro muito. Mas hoje sei discernir muito bem o que é a escola de ofício, que são os clãs, né? Então, o mestre Li, ele entra nesse contexto do Garra de Águia porque iniciou-se lá na escola do grã-mestre Lau Fatman. A gente tem traços históricos que comprovam isso. Então é isso, Luciano, esse início, essa materialização, esse eu estar hoje na escola de ofício Garra de Águia, para mim, é uma honra, né? Hoje, inclusive, eu ainda faço aqui, eu não vou dizer umas confusão, mas peço algumas informações e dou algumas informações para os nossos colegas que é importante, porque escola de ofício é uma coisa, o desporto é outro, e a formação docente, que, poxa, a gente está precisando muito, é outra situação, né? E hoje vejo que os senhores colaboram muito com essas informações. O grã-mestre Léo, aí, quando deu a entrevista dele, ele foi nobre ao mostrar os caminhos, né? Você vê que ele está na escola de ofício e mostra ali um desenvolvimento fundamental para as artes marciais. Chifu, você contou aqui no início, né, um fato que deixou todo mundo aqui intrigado, com certeza, né? Então, você começou seu treinamento no Rio de Janeiro, foi para o Amazonas e continuou treinando lá no Amazonas. Quando você chegou numa escola, né, você viu uma briga, uma rixa entre duas escolas. Como é que foi isso? Conta-me mais sobre isso aí, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Não é todo dia que a gente vê isso. Nos anos 80, aqui só tinha uma federação, que era a de Karatê, e ela agregava todos os estilos. Então, para você abrir uma escola, tinha que ter autorização deles, mesmo você sendo de uma outra modalidade, né? E tinha, então, esses conflitos, onde professores não autorizados pelos mestres, de certeza, invadiam mesmo escolas, né? Chegava na escola para desafiar o professor, os alunos, aquela coisa toda, né? E eu deparei com um fato desse que eu achei mega inusitado. Eu estava vindo do Rio de Janeiro, e no Rio ali eu servi na PE, né, no Batalhão de Comando de Serviço do Exército. Então tá legal, difícil. Tá? Era um cara negão, assim, com todo respeito do negão, que, né, aparentemente mostrava uma estrutura física boa para aguentar uma penha, né? Só que foi mais interessante ainda, porque eu estava aluno de um professor de karatê, porque eu estava em passeio, né, não me identifiquei como professor de Kung Fu, e naquele momento eu falava, não, pessoal, vamos deixar eles entrar aí para quebrar tudo logo. Aí o pessoal falou, pô, é briga. Só que eu tirei o pessoal e falei com o professor, né? Pode entrar lá, quebra lá, que a gente quer voltar, arrumar a escola e continuar o nosso treino. E aquilo ficou uma discussão na porta da escola e, desta vez, na nossa escola, o professor e seus alunos não entraram. Mas aí que foi a coisa maior, né? O professor, a gente chamava ele de karatê, né? Ele ficou chateado com a situação e provocou, então, internamente uma briga, uma confusão, né? E aí ele queria fazer um combate comigo na época, não estou aqui prestigiando do momento. Eu falei, professor, olha, era 16 alunos, aí eu falei, vou fazer uma média aqui, porque brigar com um é difícil, né? Concentração contra o outro. Como tinha 16, eu falei, professor, só se for todo mundo. E aí todo mundo riu, né? Mas, ou seja, esse ano todo mundo dificultava para me baterem, né? Porque não ia ter aquela concentração 1 a 1, né? E, acidentalmente, o professor levou um golpe, desmaiou naquele momento, né? Um negócio meio triste lá, né? E o professor, quando voltou a si, ele olha para todo mundo, fala uns nomes, acho que era chinês, não, japonês, né? E sai da escola e vai embora. E ele não era o proprietário da academia. O proprietário chegou,
perguntou o que tinha acontecido, né? E falou: e agora? Eu fico sem professor? E ele era um considerado de uma instituição que já tinha a minha ficha todinha, né? E aí o jeito foi assumir a docência da escola, né? Eu comecei, então, a ter que dar aula, me senti responsabilizado pela saída do professor, né? E como eu tinha treinado Shotokan também até ali marrom, e o professor a karateca, nós começamos, então, a desenvolver ali os Heians, né? Shodani, Dan, aquela coisa toda. E depois eu falei, pessoal, essa não é minha praia, não. Eu sou professor de Kung Fu. E aí passou os 16 para o Kung Fu. E engraçado, esses 16, nós estamos ali no 1982, 83, eles treinam comigo até hoje, né? Já passou mais de 30 anos, estão comigo até hoje no Kung Fu. Alguns foram para outros estilos, como o Nunes, né? Está no Fei Rock Pai hoje, treinou Shaolin do Norte. Mas são o quê? São amigos, são membros aí de uma família de Kung Fu que, para a gente não... Independente de estilos, a gente não deixa de ser irmão, né? Então, foi assim essa coisa toda. Agora, se eu for contar o resto, é muita coisa. Né? Porque de lá nós começamos, então, a reorganizar não só o Kung Fu, mas participar da arte marcial, reorganizando a arte marcial. Perfeito, Fu, perfeito. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está rolando por aqui. E continuando as perguntas, Shifu, você comentou no início que há poucos estilos aí no estado, não é isso? E você está à frente, você participou da gestão da federação, do estado. Como é que é essa questão de trabalho entre os estilos? E se o senhor consegue de cabeça lembrar quais são os estilos que existem aí no estado? Eu vou registrar o começo para não deixar ninguém assim bem triste, né? Quando eu cheguei aqui, tinha o mestre Suami, então o mestre Suami, que veio de Brasília, implantou aqui o Chitalqui e o Chantal Chuan, do mestre Marco Latari. Né? Depois, herdando esse estilo, o professor Sandro, já falecido, né? Que foi a primeira associação legalmente constituída do Amazonas. E nós aí ficamos na segunda. Interessante que uma era ACAN com M e outra ACAN com N. No caso, o meu era Agulhas Negras, né? Era com N. E ficou esses dois estilos, né? E daí surgiu a introdução no que eu falei do Rungá, do Garra Diária, e ali a 10ª associação legalmente constituída foi a Shaolin do Norte. E hoje existe no Kung Fu aqui o Wing Chun, né? Um colega que treinou com Durbano, o mestre Durbano, e Shaolin do Norte, do pessoal do mestre Chan Kuei. E o Garra de Águia. Só tem esses 3 estilos hoje. O MMA veio para cá, rapaz, fez uma devasta. E todo mundo estava só lutando, né? Ou seja, as artes marciais criando lutadores para o MMA, do qual eu não tenho nada contra. Né? Mas aí nós precisamos reaver alguns conceitos para poder expandir mais o Kung Fu no Amazonas, que hoje se resume em 6, 7 escolas. Mas está num comportamento muito bom. Não sei se respondia a contento essa pergunta. Sim, mestre, acho que está tranquilo, o Luiz Felipe já sinalizou aí. Aí eu estou vendo aqui nas minhas anotações, porque assim, são muitas coisas curiosas e muita história que o mestre tem para contar para nós, né? Queria que o senhor falasse, já que o senhor falou assim, da escola de ofício e tudo mais, falasse do conceito da sua bandeira da educação marcial, que você implantou aí no Amazonas, né? Com a matriz curricular básica comum das necessidades das unidades de arte marcial para o pessoal da área militar. Exato. Eu já ali no 1990, eu entro na Polícia Militar e a gente começa a desenvolver um trabalho de educação que a gente chamou de educação marcial. O curso era de tonfa, a gente não chamava tonfa porque na instituição militar não podemos usar nomes estrangeiros. E colocamos, então, o nome de bastão perseguidor. Era um curso de bastão perseguidor com técnicas da arte marcial chinesa. E ali precisava, né, se estabelecer um padrão, um currículo, né,
Lá, então, na diretoria de ensino e instrução, criamos o curso com a matriz curricular comum, que tem em si a sua carga horária, o seu tempo. O curso ali são 360 horas aulas, desenvolvida em 3 meses, onde o militar fica à disposição do curso. Era, a princípio, feito para oficiais, que, quando vinham das academias de formação, antes de ir para as unidades, passavam 3 meses treinando, para depois ir para a tropa, né? E o interessante é que precisava ali, então, na instituição, comprovar, né, o título de professor, ou seja, o título de docente, né, da arte marcial, da área arte marcial. E ali eu fui por notório saber, porque nós brasileiros temos que, né, rever essa situação, que nós estamos o quê? Dependente, digamos, de uma certificação na área para o ensino, né? Como a vida militar tem ensino próprio, né? Nós começamos ali como notório saber e criamos o curso. E hoje, no mundo civil da arte marcial, a gente vê essa necessidade. Então, a bandeira educação marcial, ela começa a criar aqui do Amazonas um sistema próprio de ensino, onde você não mexe em nenhum assunto das escolas de ofício, né? E só acrescenta as diretrizes, né, com parâmetro na LDB e cumprindo a legislação desportiva. Porque, no meu entendimento, a escola de ofício ela está por trás da bandeira legislação desportiva, onde o aluno leva aí seus 10, 20, 15, reticência anos para chegar à graduação ali de poder ministrar aula, que até chamamos de faixa preta, e confunde-se um pouco. A escola de ofício, faixa preta, ele não é filho, não é toldai, não é toici, não é... Né? Tem esse conflito. Então, ou seja, buscamos aí o estudo da história de cada um desses segmentos, né? E definimos nossa matriz com uma carga horária. Hoje, 3.200 horas aulas, basicamente por 4 anos para sua formação, tá? Não desrespeitando aí a escola de ofício, com essa duração de um pouco mais anos, tá? Mas uma das consequências vistas foram qual? Como é que você prepara o atleta na legislação desportiva para ser um atleta de alto rendimento? Se você só vai poder dar um conteúdo para ele, talvez, que ele possa ser um exímio campeão, quando ele tiver 6, 7, 8 anos de treinamento. Ele já superou-se na idade, né? Ele entra ali com 14, com 24, vai aprender umas técnicas melhores para uma competição. Então, ou seja, essa matriz é para a gente identificar as diversas situações, o momento que o aluno vive, ou seja, aluno atleta, aluno de ofício, e ele poder, né, aprender técnicas que levam ele com maior facilidade a ser um campeão, né? Ele participa do Grêmio dessa escola e no Grêmio ele pode, então, aprender essas técnicas mais avançadas para chegar a ser um grande atleta, né? Isso está sendo desenvolvido no Amazonas. Algumas escolas nossas no Brasil já tomaram conhecimento, né, deste fato. Há o aspecto que conflita tempo de treinamento, porque está todo mundo, pelo que eu vejo ainda hoje, né, pensando em ter o aluno 10, 20, 30 anos de treinamento para ser exímio mestre, né, e a concepção não é essa. Hoje eu tenho 60 anos, eu vou ver o que um atleta, um aluno meu formado daqui a 10 anos, que já tem 70 anos, o negócio está ficando feio. Então, ou seja, segmentar melhor o desenvolvimento da arte marcial. E com todo respeito, sem ferir nenhum conteúdo, nenhum assunto de nenhuma das modalidades de escola de ofício. Então, eu padronizo aqui unidades arte marcial no singular dos cursos das modalidades estilo, onde a gente cria umas disciplinas e ali o pretendente a utilizar o nome educação marcial, participar desse movimento, ele adequa-se os seus assuntos dentro dessas disciplinas, né, sem mexer com nada. E assim fica mais fácil para a sociedade que leva o seu filho à escola, que está acostumado com a educação, a entender o que é a nossa arte marcial. E o objetivo é o quê? Lá na frente,
sermos reconhecidos profissionalmente. Porque hoje a mãe, quando coloca seu filho, e ele está na idade de fazer uma escola de digitação, um curso de inglês, né, para ela não interessa mais a escola de Kung Fu. Então, nós temos perdido muito. E quando a gente treina muito o aluno, ele chega aos 18 anos, 19, 20, ele está indo para as escolas de luta. E a gente está perdendo muito. Então, ou seja, estamos tentando trabalhar aqui numa base, que a gente chama escola, né? Porque nós entramos para o Conselho Federal de Educação Física, e lá eles não foram, na minha concepção, muito inteligentes, e nos deixarem votar e não ser votado, não entender direito o que é a nossa estrutura marcial. E saímos de lá, né? Saímos, acredito, com muitos novos, né, de conhecimento do que é aquele conselho. E hoje estamos como? Nós somos uma unidade, nós somos uma força em arte marcial a nível nacional. Nós poderíamos ter o reconhecimento, sim, profissional. Poderíamos, nas escolas, estarmos melhor profissionalmente, eu vejo dessa forma. Porque na vida militar, com esse curso, nós conseguimos formar instrutores, monitores, militares, e exportamos isso aí para 17 estados brasileiros, dentro das unidades militares. Hoje, outros estados, como Alagoas, por exemplo, implantou esse mesmo curso lá, com dotação orçamentária do governo, e desenvolve o curso para diversos estados, diversos militares vão para lá fazer o curso. Né? Então, ou seja, me dê uma chance que eu faço. Então, eu vejo que não só você, desculpe falar da editora Bueno, que faz um trabalho também interessante envolvendo todos os mestres, professores de artes marciais, nós temos as pessoas da área reunidos. Né? Nós precisamos nos aproximar, discutirmos ideias e chegarmos a esse tão sonhado reconhecimento unitário nacional, ou seja, a questão da classe, né? Que tal o Conselho Nacional de Professores de Artes Marciais? Vamos botar até no plural aí, ficou legal a coisa. Então, quando você fala assim, as pessoas se assustam. Então, o meu sonho, ele assusta um pouco, porque parece meio sei lá, mas eu tenho propriedade do que estou falando em termos disso. E não estou desmerecendo nenhum dos segmentos. Respeito muito a escola de ofício. Hoje eu faço parte de um clã, da Grã-Mestra Lililau. Né? Mas nos falta, na questão jurídica, legal, alguns outros conceitos para que a sociedade nos aceite. Eu vejo que os projetos propostos pelo governo federal e para as artes marciais, quando colocar desenvolvimento dos municípios, dos estados, o senhor percebe a dificuldade do professor de arte marcial, que não é professor de educação física, estar participando do projeto dele. Então, essa é a concepção. Como estamos sendo reconhecidos? Como vamos ser reconhecidos? Isso não é uma crítica, é uma luta, é uma bandeira. Tá? Queria que os nossos ouvintes aí não entendessem que a gente está criticando o segmento, nada disso. É tentando colaborar, somar. Vejo com muito ali garbo ali a luta do grão-mestre Léo Imamura, que foi um dos incentivadores para que eu esteja até hoje no Kung Fu. Porque junto com ele esteve no Amazonas Mestre Li, e nos mostrando essa outra realidade. Então, me recepcionou assim, com bastante alegria, e nós conseguimos somar muito na questão e alavancar o reconhecimento do Kung Fu a nível nacional, que poucos assim conhecem essa história, essa nossa participação como Federação do Amazonas no reconhecimento nacional do Kung Fu. Não deixa eu falar muito. Muito bem, Chifu. Chifu, como é que o senhor vê a aplicação do Kung Fu tradicional, né, dentro de um trabalho para as Forças Armadas, né, dentro de um trabalho militar? Eu vejo com muita eficiência se nós voltarmos àquela época memorial da arte marcial, a arte marcial guerreira. Né? Então, você coloca alguns conceitos, vamos supor, o mais próximo é Tina, né, dentro do treinamento, em luta real, e mostra a eficiência. E foi desta forma que, aqui na Polícia Militar, nós mostramos. Nós colocamos numa das disciplinas um grande médico, Dr. Lippe, né, para que aprofundasse para a gente, né, na questão dos pontos de pressão.
no fluxo ou paquete neurovascular nervoso, onde a gente consegue muita facilidade ao tocar nesse ponto, causar dor naquele elemento, ou seja, cidadão infrator na vida militar, e bloquear o cerebelo dele, que é o responsável pela resposta do que ele fazer. E ele, então, nesse momento, só sente dor, né? E dor nós acostumamos com nossas mães, nossos pais, a dar remédio. Então, ele espera uma resposta sua. Então, quando você pressiona aquele ponto na vida militar e conduz o cidadão infrator, ele obedece com bastante facilidade. Então, ou seja, o termo marcial, né, tradicional, é muito importante para a vida militar. E com outro conceito, né, não me desmereçam os amigos da arte marcial. Muitos tentaram implantar o seu sistema na vida militar. Não é isso que o militar precisa. O militar precisa de autodefesa real. Tá? Não precisa você usar a sua bandeira para implantar o seu sistema na vida militar. Ele será reconhecido. Né? O curso que eu faço, que eu fiz lá que eu implantei, não é conhecido muito hoje no mundo civil, mas ele tem a sua eficiência. Na Copa do Mundo, aqui em Manaus, nós colocamos um pelotão de 100 policiais desarmados, e a função deles era só imobilizar e conduzir. Mas aí tinha toda uma técnica militar em cima disso, né? Era uma tropa formada que fazia o cerco, o avanço, né? Todas as técnicas para não, inúmeros, né? Não precisar utilizar arma de fogo. Então tem a sua eficiência. O tradicional ele é isso, é arte de guerra. Ele não foi criado lá para crianças no seu início. Perfeito, Fu. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Kung Fu em Foco. E nesse momento eu tenho que perguntar, olhei para o meu relógio, olhei para Shifu Bruno Barros e pergunto: Shifu Bruno Barros, como estamos no tempo? Olha só, infelizmente a gente tem tempo para uma última pergunta. Então não. será a pergunta... Luciano, você tem alguma pergunta capciosa para o mestre? O mestre, o Luciano, ele é famoso por perguntas que falam da vida dos nossos Isso é entrevistados. difamação. Isso chama difamação. Entendeu? Ele faz uma pesquisa oculta fora da sua vida marcial, mestre. Aí pergunta se o senhor prefere manga com leite ou suco de abacaxi. Não, Ele eu tem só umas ia perguntas perguntar. estranhas. O máximo que eu posso perguntar para o mestre hoje é se ele é do time do Caprichoso, ou como é que é? Do Boi Vermelho ou do Boi Azul, lá de Parintins. É o que eu posso perguntar. Como militar que sou, lá nós temos que ser neutro, né? Você entra no vermelho, sou vermelho, no azul, sou azul. Porque você não pode deixar que eles brigam entre si, né? Mas eu sou fã lá do Boi Vermelho. Né? Vermelho, eu não sei se é por causa da cor da China, aquela coisa toda, a gente fica no vermelho. Embora que a bandeira do azul, do Amazonas é vermelho e azul. Né? Felipe, agora a sua pergunta. Muito bom, agora sim. Agora minha pergunta séria, mestre. Porque o Luciano, esse rapaz, é muito curioso, ele tem essas curiosidades assim, que ele traz para a vida e traz para as entrevistas. Mestre, o senhor falou muito bem da questão da adequação das técnicas, né, especificamente do Kung Fu, né, que tem um passado muito forte em situações de guerra, para as nossas situações de defesa pessoal, principalmente do combate militar, colocar assim. Como é que se faz, ou como é que o senhor progride para a questão das armas de fogo, né? Porque, por exemplo, estilos como artes marciais como o Kung Fu não tem na sua grade curricular defesa pessoal, trabalhos especificamente contra arma de fogo. Então a gente acaba ficando à mercê de fazer alguns cursos, ou se tiver, no caso do meu mestre, ele tem essa experiência, meu mestre fuzileiro naval, ele trabalha com isso há muitos anos também. Então, para quem não tem essa ligação, como é que o senhor faz esse misto, né, de arte marcial tradicional chinesa com essa realidade da arma de fogo para a polícia militar, no caso? No nosso caso aqui, a arma de fogo ela é para ser utilizada em último caso. E com a introdução das técnicas marciais, né, nós começamos a mostrar que era para ser usado mesmo em último caso. Ela estava sendo usada em primeira situação por os militares, então, não tendo um conhecimento profundo nas artes marciais. Tá? Então, ou seja, e
eu deixei bem claro, nós não lutamos contra a arma de fogo. Nos preparamos tecnicamente para, se tivermos que utilizar a arma de fogo, usar da maneira correta, né? Então, ou seja, levamos segurança ao cidadão policial praticante para que ele não precise utilizar a arma de fogo. A farda em si, o armamento, já garante o policial uma autodefesa, uma prevenção, uma defesa, né? Não precisando utilizar arma de fogo. Ela vai ser utilizada aí só em confrontos, onde você se deparou com gangues, né, rivais que por hora estão trocando fogo, foi chamada a polícia e você tem que utilizar, então, a arma de fogo para ter uma aproximação melhor e não utilizar mais a arma de fogo. Então, é muito delicado. Mas eu digo, olha, se você tem uma arma de fogo, não puxe, se não quiser atirar. Se for atirar, saiba o que está fazendo, tá? Porque você vai responder, né? E a arma da polícia é assim, você empunhou, você já está respondendo. Atirou, já está respondendo. Certo ou errado, você está respondendo. Então, na arte marcial, nós colocamos ela como último recurso, não usamos como primeiro recurso. E explanando a história marcial, né? O porquê da existência da arte marcial, o uso dos punhos lá atrás, né? E depois nós colocamos ainda, antes da arma de fogo, os aparelhos, né? Que nós chamamos armas na arte marcial. Lança, bastão, aquela coisa toda. E só depois a arma de fogo. Então, percebeu que eu não falo muito da arma de fogo, que ela é muito eficiente, mas ela lhe traz um prejuízo considerável. Eu não sei se a resposta foi boa, mas deixa a arma guardada. Tá certo, mestre. E só para registro do pessoal aqui, principalmente do Luiz Felipe, né? O Shifu, ele é do time do boi garantido, que é o vermelho. O azul é o caprichoso. É o caprichoso. Então é do boi garantido. E com essa informação importante para o mundo marcial, eu agradeço muito ao mestre pela sua presença, sua disponibilidade, suas histórias, e esperamos ter mais notícias aí do Amazonas, né? A gente poder levar mais para o Brasil do Kung Fu fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Por mais que os nossos entrevistados sejam mais concentrados assim, estamos atrás. Se você ainda não foi entrevistado, tem interesse em estar aqui no nosso canal, entre em contato conosco também, porque de repente você está aí num mundão de meu Deus desse Brasil que é tão grande e a gente não te conhece, e a gente quer mostrar o Kung Fu de todos os estados aqui para o Brasil. Não é isso, Bruno? Isso mesmo, mestre, muito obrigado pela conscientização, né, que o senhor veio trazer aqui da expansão do Kung Fu por todo o Brasil, né, incluindo esse estado maravilhoso que é o Amazonas, e também pela expansão do Kung Fu, né, alcançando o meio militar, especialmente a área da educação, através da educação marcial. Muito obrigado, mestre. Pessoal, também aqui já me despedindo e agradecendo também imensamente ao mestre pela disponibilidade, pela simpatia, pelas histórias e pelo conhecimento, obviamente. Não é isso? Então, mestre, por favor, suas palavras finais. Olha, eu quero agradecer muito, né, aos entrevistadores. Não vou falar o nome de todos para não errar. Bruno, Luciano, olha, eu esqueci o nome. Tem um nome que eu não falei ainda. Luiz Felipe. Luiz Felipe, um abração assim do coração, tá? Eu fico muito feliz, mesmo que até esse momento oculto aqui no Amazonas, porque todos os nossos amigos, mestres, velha guarda, que regularizaram no Brasil, sabem da importância do Amazonas enquanto federação, tá? Nós levamos ao Armando de Vasconcelos, o Dr. Manuel Tupino, que o mestre Kim foi um baluarte que deu bastante ajuda. É bom recordar o Dr. Armando de Vasconcelos, que fez o Kung Fu ser reconhecido junto ao CND, Ministério da Educação. E só quero mesmo poder contribuir com esse Kung Fu maravilhoso que o Brasil tem. Sempre. E vocês me deram a oportunidade, nota mil. Muito obrigado aí pela essa minha presença junto a vocês. Obrigado mesmo. Obrigado a você, mestre. Vamos tirar uma foto final, mestre. Faz uma pose bem bonita. Aquela saudação top. Muito bem, mestre. Um abração. Até mais. Tchau, Até mais, gente. Até a próxima Valeu. entrevista. Tchau, tchau. Até a próxima.